Bem-vindos ao programa Gestão Familiar. 30 anos de experiência no setor editorial e de comunicação. O convidado de hoje é Fábio Humber, diretor da editora CLA Cultural. Bem-vindo, Fábio. Bom, Domingos, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês no programa Gestão Familiar. Fábio, como todo pai e dono de empresa familiar, o maior medo de todos eles é proteger demais o filho, porque eles não sabem o que pode acontecer lá na frente. Então, como é que vocês agiram em relação a isso? Seu pai foi muito mais duro, muito mais tranquilo, como é que foi? Acho que foi um meio termo, ele nem chegou a ser tão duro e nem tão tranquilo. Ele teve essa preocupação e algumas vezes a gente conversou sobre isso para evitar, principalmente, que aquilo fosse visto como uma proteção, né? Em alguns momentos eu me sentia, de certa forma, prejudicado por... a gente é mais duro com os filhos do que com os funcionários. Não por ter... não contar com a proteção, mas pelo contrário, por ser cobrado mais fortemente do que os demais. Isso é uma característica. Em relação aos valores que seu pai desenvolveu a vida, trouxe para as empresas dele e depois de vocês se separaram, qual foi o valor que você trouxe, que você entendeu como um grande valor para o seu negócio? Eu acho que tem várias coisas que eu aprendi com meu pai e que eu mantenho na minha vida e sobre as quais eu converso com ele até hoje. Acho que uma das coisas mais importantes assim, é a ética, que foi uma característica que ele sempre mostrou muito fortemente, ter esse comportamento ético, não só no discurso, mas na prática. E essa é uma lição que eu procuro carregar comigo. Ter um comportamento ético, manter uma postura ética para poder chegar à noite, encostar a cabeça no travesseiro e dormir. Conta um pouquinho da trajetória que você veio nesse voo solo, vamos chamar assim, porque você tem filhos, e seus filhos o que esperam do negócio ou se não esperam, como é que você enxerga isso? Bom, vamos começar pela história da editora. Eu sempre me interessei pela parte de livros e era uma área em que o meu pai não tinha muito interesse em atuar. A editora, quando ele criou, ela tinha mais uma função de atender a empresas dentro da área de comunicação que queriam fazer uma publicação especial, uma coisa desse tipo. Então, quando eu assumi o comando da editora, eu decidi que eu queria fazer também livros, além de livros para empresas, livros para o mercado, os chamados livros comerciais, livros que se encontram nas livrarias. Essa foi uma das coisas diferentes que eu fiz. E, por exemplo, você tem que pensar, um dia você vai ter que ter sucessor. Não sei se você tem sócio na empresa, se você é sozinho, porque eu vejo a seguinte coisa, todos nós criamos as empresas para os nossos filhos. Já falei isso até aqui, que esquecemos de perguntar se é isso que eles querem. Por exemplo, eu tenho 3 filhos, né, você conhece, e sabe que é difícil, porque a gente prepara eles que gostassem e amassem as nossas empresas. E a gente sabe que é difícil isso, porque nem todos sonham como a gente e nem todos vão poder entender as dificuldades que a gente passa e as noites sem dormir. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Hoje eu não tenho uma expectativa ainda formada em relação à continuidade. Eu estou vendo aí o início, né, da vida profissional da minha filha e o meu filho ainda não começou essa caminhada. Então, talvez seja cedo para eu me preocupar com essa questão, embora, lógico, a gente olha para frente e fala, bom, não somos imortais, né? Uma hora... Só o cara lá em cima que sabe. Uma hora vai ter que passar para alguém ou fechar o negócio ou vender para alguém, né? Se não houver uma continuidade. Vamos esperar para ver também. E o que mais você contaria sobre a editora que a gente possa colocar? Esse mercado segmentado de editores são muito fortes, são empresas familiares nacionais, são muito mais multinacionais. Como é que esse mercado? Então, o mercado editorial é formado por algumas grandes empresas, hoje quase todas com parte ou todo o capital internacional. Sobraram, todas começaram familiares, sim, mas o negócio cresceu, algumas empresas estrangeiras olharam para o mercado brasileiro e viram que havia interesse, havia potencial para crescimento, ou compraram ou se associaram às editoras maiores. Mas fora disso,
todo o restante são empresas familiares, empresas de médio e pequeno porte. Mas elas são mais segmentadas em negócios, livros editoriais de escola, como é que funciona? Porque quando eu vejo essa parte editorial, até baseado no que a gente conhece, eu não consigo enxergar uma sucessão, tirando da cultura que eu vi agora, que aconteceu, Saraiva, são maiores, bem mais estruturadas. Eu enxergo que as empresas são de médios para menores, entendeu? Eu não consigo enxergar a sucessão e continuidade desse negócio. Você acha que isso é que gera a venda lá na frente, porque o fundador não consegue enxergar o negócio? Ou é porque realmente... Eu acho que pode acontecer realmente a venda, mas a venda acaba sendo viável para as editoras maiores, né? As menores não têm o potencial para atrair um comprador estrangeiro. Eles teriam potencial para se fundir, caso o fundador esteja já com mais idade, esteja cansado, queira passar e não tenha realmente sucessores formados, a tendência é ou ele se associar, ou passar para alguém, fundir ou vender. Porque quando a gente fala em editora, a gente fala muito nas universidades, se fala muito de estudo de caso de empresas, varejos, essas coisas, e você não consegue enxergar uma empresa de estudo de caso na área editorial, que eu me lembro, até para poder discutir, ou seja, estratégia, seja sucessão, seja gestão de pessoas, essa área toda de administração. Então, por que isso não é muito mais divulgado? Porque talvez até nós, eu vou chamar o Brasil inteiro, não está acostumado a ter uma leitura com frequência, o número de índice é muito baixo das pessoas que leem. Não sei se você tem esse número que você possa até nos dar. Realmente o índice de leitura no Brasil é muito baixo comparado a outros países. A média de compra de livros por um brasileiro, excetuando os livros didáticos que acabam sendo comprados pelo governo, é um livro por pessoa por ano. É um número muito baixo. Isso em relação ao mundo ou outros países, como é que... Muito baixo. É mais baixo, inclusive, que países vizinhos como a Argentina, Uruguai ou Chile. Mas tem ideia em relação a quantos por ano, mais ou menos? 4, 5? Vai aumentando. Tem 2, tem 3, tem 4, tem 5, mas no Brasil é muito baixo, realmente. A gente tem um percentual muito grande da população que não compra livro. Não só... parte dele é porque não compra quase nada que não seja super necessário. Mas outra parte é porque não valoriza o livro. Quer dizer, é uma pessoa que fala assim, poxa, o livro é caro, não vou gastar R$50 num livro. Mas vai ao cabeleireiro e gasta 150, R$200 sem piscar. Que os cabeleireiros não nos ouçam. Pois é. Fábio, nós estamos encerrando e eu vou deixar para você fazer o encerramento, as suas considerações finais. Obrigado por ter vindo, o papo foi maravilhoso, entendemos um pouquinho mais sobre a editora e eu vou deixar para você fazer as considerações finais, então. Então, tem uma coisa que eu gostaria de falar, que nós não falamos. Uma das áreas aí em que eu lancei livros nos últimos anos foi a área de empresas familiares. Publiquei vários livros seus. Apostou e a gente agradece apostei, muito. É um segmento que tem uma boa vendagem tanto para o empresário pequeno e médio principalmente, mas também dentro das universidades. Hoje tem muito curso que tem matéria sobre empresas familiares. Até então, está na grade curricular. A gente sente uma demanda desse público universitário. E queria adiantar aqui em primeira mão que em breve nós vamos ter um novo livro de Domingos Rica na praça. Nos próximos meses deve ser lançado. E essa é em primeira mão, não tínhamos contado para ninguém. Tá? Esta eu também fui pego de surpresa. Quero convidar a todos para o lançamento do livro. E já que o Fábio soltou essa primeira mão, vamos sortear também no dia uns livros especiais para os nossos telespectadores. Agradeço a participação do Fábio, obrigado a todos. Qualquer dúvida, visite o nosso site. Até o próximo programa.